Eu sei muito bem como que é quando a gente está no início da nossa carreira como compositor, a gente cria várias coisas, mas não consegue desenvolver elas de maneira coerente. Nossas músicas ficam meio estranhas, meio sem sentido. A gente não sabe exatamente o que é, mas sabe que ela realmente não está boa, né? No vídeo de hoje, o que eu quero mostrar para você é que existem erros muito comuns que eu já cometi e que meus alunos cometem até hoje, e existe uma maneira muito simples de você solucionar esses erros. Então, na aula de hoje, eu não vou simplesmente mostrar quais são os erros, mas vou mostrar como você solucionar ele. E eu tenho certeza que você vai conseguir colocar em prática e ver que você não precisa ficar esperando inspirações para continuar suas músicas. Né? A gente tem uma primeira inspiração e não precisa ficar esperando um milagre para amanhã continuar ela e depois de amanhã. Você vai ver que existe realmente métodos aqui e esses erros estão exatamente nessa falta de método, nessa espera de você conseguir ser um dia inspirado, né? Acontecer algum milagre aí, beleza? Então vem comigo pra aula que eu tenho certeza que você vai aprender pra caramba. Bem-vindo ao canal Composição na Prática, eu sou o professor Ivan Sacavicius. Aqui no canal eu sempre tento desvendar com vocês os mistérios da composição, os mistérios da música e mostrar para vocês que é muito mais simples do que a gente imagina. E o vídeo de hoje é exatamente para isso. Eu vou mostrar os 10 erros mais corriqueiros entre meus alunos do meu curso online, da minha mentoria, e vou mostrar como que vocês podem solucionar esses erros, para você conseguir já desenvolver suas ideias e conseguir realmente começar a produzir sua obra autoral aí na sua casa. Pode ter certeza que no final desses 10 erros você vai mudar tudo que você pensa sobre composição. Erro número 1 é achar que você precisa ser inspirado. Eu sei que isso pode parecer meio banal, pode parecer, ele vai vir com aquelas ideias de coaching, de mindset, mas não é bem isso não. Você tem que entender realmente, compreender que não adianta nada você esperar ser inspirado. Os grandes mestres da música, eles não são inspirados em si, né? Eles são grandes mestres, eles têm uma carreira brilhante, não porque eles são inspirados, mas porque eles sabem desenvolver as ideias. Então, por exemplo, né, um cara que eu falo sempre aqui no canal, que a galera gosta, que participa aqui do canal, é o Johann Sebastian Bach, que foi um dos maiores músicos aí da história. O Johann Sebastian Bach, ele era um músico da corte, então ele era praticamente um funcionário público, se você for pensar. Ele tinha que fazer música para a corte. Então não adiantava ele esperar inspirações para ele continuar fazendo as músicas dele. Essa semana eu não estou inspirado, então não fiz nenhuma música, por exemplo. Isso não adianta. Eu trabalho muito, por exemplo, com trilha sonora. Né? Trilha sonora, eu recebo encomendas para compor aquilo. Eu não posso chegar do nada e falar que nossa, hoje eu não estou inspirado, eu não consegui resolver para você o problema que você pediu para o cliente, né? Então a gente não pode ficar esperando inspirações. O grande mestre Tom Jobim, por exemplo, dizia, né? A composição é 10% inspiração, 90% transpiração. Então, realmente existe uma inspiração, né? Eu gosto de dizer que uma inspiração é uma conexão entre nós e o mundo da música, né? E não é isso daqui, não é viagem, não é uma coisa tão lúdica assim, não. Se você já conhece Platão um pouco, por exemplo, ele fala sobre o mundo das ideias, né? Então é como se tivesse um mundo da música mesmo, e a gente consegue se conectar a ele e trazer aqui para o nosso mundo aqueles sentimentos que a gente quer expressar. Então, se você já está assistindo esse vídeo, se você quer ser compositor, mesmo que você não tenha feito nenhuma música, você pode ter certeza que você já está conectado a essa ideia, você já está recebendo informações desse mundo da música, só que você ainda não sabe organizar seu ouvido interno para passar essa expressão, essa vontade de sentimento que você tem para o ouvinte, né, para os seus fãs. Então eu, pelo menos, particularmente, eu sinto que quando eu tenho uma inspiração, é uma vontade, uma coisa que vem de dentro mesmo, de expressar um sentimento que muitas vezes eu nem sei, né, objetivamente, que é muito subjetivo. E com as técnicas, então, da composição, por exemplo, no meu curso online, a primeira aula que tem é sobre os arquétipos na composição. Isso foi um sistema que eu montei para cada aluno conseguir saber qual o seu tipo de compositor, qual que é a sua personalidade na composição. Assim você vai saber também quais ferramentas utilizar, quais escalas, acordes, formas musicais, instrumentos, seja lá o que for. Então, você entendendo isso já é um primeiro passo para você receber essa inspiração e saber o que fazer com ela. Já é um primeiro passo para você deixar mais objetiva essa ideia que é muito subjetiva, né? Inclusive, né, fazendo um adendo aqui, no final do vídeo
tem explicando exatamente por dentro, meu curso online e tudo isso. Mas se você quiser conhecer, eu sempre deixo aqui na descrição o link do curso Composição na Prática. Então lá dentro tem todas as informações, você tem também uma aula lá especial explicando como que eu produzo em casa, como as maiores bandas produzem hoje em dia em casa, compondo, utilizando as técnicas milenares dos grandes mestres, aplicadas com a tecnologia do século XXI. É basicamente isso que eu ensino no curso. Só que não é só isso, basicamente não quer dizer que é pouca coisa, né? Eu tô ensinando coisa bem densa mesmo, bem profunda, né? Voltando até um pouco pra aula, uma coisa importante a gente falar é que as coisas que eu tô falando hoje, elas estão nesse livro aqui, não é uma coisa que eu tô, né, viajando, assim. Então, Fundamentos da Composição do Musical, do Arnold Schoenberg aqui. Então, tudo que a gente vai falar hoje tá baseado nesse livro, inclusive meu curso online também, né? E então, continuando o que a gente estava conversando, a inspiração tem que ser passada pela linguagem música, né, que é o que a gente está trabalhando, para o ouvinte. Então, não adianta você ser só inspirado, porque ela chega como um raio, assim, uma coisa que a gente não entende direito. É quase que um milagre mesmo, eu poderia dizer, né, assim. Então, a gente tem que saber desenvolver isso. Né? Existem frases em um monte, né, de campos aí de estudos que dizem, né, que você está preparado quando você recebe meio que uma inspiração, recebe alguma coisa, entre aspas, de graça, e está preparado para isso que você vai conseguir realmente produzir, né, que você vai conseguir realmente ser criativo, fazer o que você precisa fazer. Então, primeira coisa, entenda mesmo isso, de verdade. Você não pode ficar esperando inspirações. E mesmo se você está no começo, estudando, você tem que fazer vários exercícios, não ficar esperando estar inspirado. Você tem que conseguir desenvolver vários exercícios, vários motivos, melodias que a gente vai começar a falar agora. Eu já vou entrar mais a fundo, fica tranquilo. Aqui nessa parte, vou abrir meu programa de produção, vou mostrar aqui todos os exemplos para vocês, beleza? Eu acho que você entendeu qual que é o primeiro erro, então já muda o seu pensamento para você começar a compor, senão você nem vai começar a compor, beleza? Aí, mudando esse pensamento, vamos agora para o segundo erro mais comum dos alunos. Eu também cometia muito esse erro. É não criar um motivo ou um tema principal para sua música. Porque esse motivo ou tema principal, que a gente já vai ver agora aqui o que significa isso, vai ser a semente da sua música, vai ser, como eu digo, o DNA dela, a célula principal, que dessa célula você vai desenvolver toda a sua música. Você vai entender hoje aqui na aula que você vai ter que aprender como desenvolver uma ideia principal. Isso é o mais importante para o compositor. Então, o que seria esse motivo, né? O tema principal, como eu disse? Esse daqui é o motivo da Quinta Sinfonia do Beethoven, né? Muito famoso, né? Então, só para você ouvir aqui. Né? Só isso aqui é o motivo, entendeu? Então, a célula principal são essas três notas. Mi, 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 dó. Né? Claro que aqui, hoje não é uma aula que eu vou explanar isso profundamente, assim, tem várias aulas que eu falo sobre isso, sobre desenvolvimento de motivo, melódicos, aqui no canal mesmo, não só no meu curso, mas no canal tem bastante coisa falando disso, mas dá pra você tirar um monte de conclusões, fazer uma análise simples e tirar várias conclusões, mas só perceba que isso aqui tem um desenho, assim, né, 3 notas e uma embaixo aqui, né, então 3 notas, uma embaixo mais longa. Percebe nitidamente como ele repete esse desenho aqui, ó. Não, nitidamente, ele está repetindo o mesmo desenho que ele está fazendo antes. Então, ele fez uma pequena variação desse motivo que a gente chama de transposição, né? A gente já vai falar um pouco mais também sobre isso. Aí percebe que esse motivo ele está sempre aparecendo de maneiras diferentes. Né? Então, assim, ó, ele mostrou a primeira parte da música inteira, ele foi, né, apresentado de várias maneiras diferentes. Por exemplo, na Asa Branca, outra música também, né, que todo mundo conhece, famosíssima. Percebe como ele tem uma unidade aqui. Ele tem essa unidade, ele repete praticamente igual. Ele só vai terminar diferente as duas notas aqui, ó. Né? Só essas duas notas diferentes. Aqui quase igual também, ó. Então você está percebendo que sempre existe uma célula, uma coisa principal que é desenvolvida, uma música que todo mundo acha super complexa, por exemplo, Garota de Ipanema, né? Uma bossa nova aí, é a música mais tocada do mundo brasileira, né? Então percebe, ó, se você já sacou, você está vendo aqui que, né, esse desenho está se repetindo, né, praticamente igual, com pequeníssimas variações. E aqui também, ele só desce, ele transpõe, que nem o Beethoven fez lá na música dele, chama transposição. Você pegar o carimbinho aqui, a célulazinha, e pôr em outra nota. Então, isso se transforma em Garota de Ipanema, né? Tá vendo? Faz um desenvolvimento, né? Isso
isso daqui já é assim, que ele vai repetir tudo isso igual. Se você for ver, já é 80% da música praticamente, Garota de Ipanema. Isso acontece em várias músicas. Só que você nem às vezes percebe o seu tema principal. Eu percebo isso nos meus alunos assim o tempo todo. Os alunos, muitas vezes, eles nem percebem que eles criaram um tema principal, um motivo principal. Né? Então, claro, tem motivo, tema, melodia. Eu falei, eu não vou entrar nesses detalhes, mas... Então, quando você tiver uma inspiração, fizer alguma coisa, pode ser um dedilhado de violão, pode ser o que for, assim. Pode ser 2 notas, que nem o Beethoven, sei lá, sabe? Você já consegue compreender que isso é uma célula que você vai desenvolver. Então esse é um erro básico e um erro iniciante de não entender que a composição não é você ficar esperando coisas malucas aparecerem na sua cabeça. A composição, ela é realmente uma coisa muito artesanal, né? Você vai aprender a desenvolver essas células. Você vai, na verdade, você vai extrair, dizendo melhor, várias opções, né? Vários pequenos fragmentos dessa primeira célula, entende? Então isso é a segunda coisa mais importante. Primeiro, como eu falei, é você não esperar ser inspirado, né? A segunda coisa importante é você não entender que quando vem uma inspiração, ela é uma coisa dessa que eu mostrei pra você, beleza? Agora um terceiro erro clássico de todo iniciante é você sair colocando um monte de notas sem pensar o que você está fazendo e notas sem coerência nenhuma. Isso já se conecta total com o que a gente acabou de ver aqui do motivo e do desenvolvimento dele, né? Eu vou voltar aqui pro programa que eu uso, se chama Logic, né? Esse programa de produção, a gente vai falar dele hoje também, não dele em específico, mas de programa de produção. Mas o que eu quero dizer? De tudo que a gente viu aqui, né? Por exemplo, Asa Branca, que nem eu mostrei, você vê que ele não tá fazendo, por exemplo, isso daqui, ó, ele não tá fazendo, né, essa célula aqui. E aí, do nada, em vez de repetir a célula, que é uma coisa que a gente já vai falar também, muito importante, ele vem aqui do nada e faz uma coisa totalmente aleatória, assim, né? Sei lá, uma coisa... Ah, porque eu quero ser complexo e quero ver onde vai chegar a minha loucura, assim, né? Eu já fiz bastante isso, galera. De chegar e falar, vou fazer uma coisa super maluca, porque pode ser que do nada eu descubra a roda, né? Assim, não, isso não existe, pessoal. Essa aula de hoje é pra você entender que existe um método, uma tradição milenar. Eu até disse isso, que tudo, né? Desde o meu canal no YouTube, até o Instagram, até meus cursos online, né? Não só de composição, de arranjo, de teoria aplicada à composição musical, de letras, né? A minha mentoria individual, tudo isso é baseado nessa ideia de você conseguir fazer coisas coerentes dentro dessa tradição que eu tô falando, que vem de verdade, milhares de anos atrás, que foi sendo trazida de compositor a compositor, só que hoje a gente usa esses programas, entendeu? Essa que é a grande diferença, utilizando essa tecnologia aqui do século XXI. Então, por exemplo, como eu tava dizendo, né, se eu ouvir isso aqui, ó. Beleza, se eu ouvir a primeira parte da Asa Branca, ó. Não tem mais coerência nenhuma, né? Então, a ideia que a gente falou também do tema principal, eu gosto muito de conectar isso com a ideia da jornada do herói. E também, essa ideia da jornada do herói não é uma coisa maluca, assim, que a gente do nada tira da nossa cabeça, assim, né? Que eu tô aqui viajando com vocês, brincando, não é não. Tanto que essa ideia é muito falada aqui nesse livro, que é um livro densíssimo sobre harmonia, também do Schoenberg, né? Ó, o tamanho desse livro. Ele é a Bíblia da harmonia, tem várias coisas filosóficas, profundas, exercícios, coisas teóricas de música mesmo, né? E ele tá falando disso daí, da jornada do herói, que a gente tem que saber desenvolver uma ideia principal, um tema principal. E o herói, agora que eu tô mostrando essa outra ideia aqui pra vocês, ele não pode aparecer numa primeira cena de um jeito e na segunda ele já tá tudo estragalhado, assim, sabe? Sei lá nem como dizer. Tipo assim, ele tá aqui na próxima, é tudo maluco, assim. Você tem que manter, né? Mostrar ele de novo, fazer um pequeno desenvolvimento dele. Então, economize notas, né? Esse terceiro erro básico de todos os alunos tem a ver com essa ideia também que é essencial na composição, no arranjo, que é você saber economizar. Uma grande professora minha na faculdade, né, eu sou formado em composição musical, a Marisa Ramírez, foi uma professora de harmonia, de composição no início, né? Ela falou o seguinte, ela falava, né, o seguinte: todo bom compositor sabia economizar, sabia enrolar o ouvinte. Então é isso, não joga um monte de nota de uma vez. Coloque pouca coisa, né? Repita, não faça coisas incoerentes. Agora, o quarto erro principal de todo compositor iniciante tem a ver com esse terceiro que a gente acabou de ver, é não saber desenvolver de maneira coerente uma unidade musical. O que eu quero dizer com isso? Então, vamos falar um pouco de um conceito que o grande mestre Stravinsky fala no livro Poética Musical em 6 lições. Né?
nesse livro ele tá falando qual é o processo composicional dele. Ele foi um dos maiores compositores da história. Se você não conhece ele, você tem que conhecer. Igor Stravinsky. O cara foi revolucionário, genial na época dele, mestre total, assim. E ele fala o seguinte, ele fala um dos conceitos mais básicos da composição é a unidade e a variedade. Então você fazer uma coisa, uma ideia, e fazer contrastes dessa ideia. Então ele diz o seguinte, a unidade, ela vai trazer identidade da música. Ele vai trazer até uma coisa meio emocional do ouvinte com a sua música, porque ele traz essa identidade, esse herói que eu acabou de falar aqui, essa célula e tal. Isso é unidade, o motivo aí, por exemplo, que a gente viu. O contraste, ele vai trazer, na verdade, ele vai tirar, né, a monotonia da música, ele vai trazer uma coisa de mudança na música. Porém, essa é uma linha muito tênue que eu digo para vocês. Todos os compositores de livros que eu já li, de cartas que eu li de grandes mestres, falam, e eu sinto na pele isso, eu vejo meus alunos também nessa evolução. A evolução em si do compositor é conseguir trabalhar nessa linha tênue entre a unidade e a variedade. Porque o desenvolvimento tem que ser coerente. Então, isso que eu falei, o quarto erro é não saber desenvolver de maneira coerente uma unidade musical. Né? Então você tem uma ideia, você tem que saber fazer desenvolvimentos, mas não coisas totalmente sem sentido, coisas que vão para outro lugar. Então, nisso também, a gente volta naquilo que a gente estava vendo aqui no programa, de perceber como que os caras vão e fazem repetições mesmo, depois fazem pequenas mudanças, né? Voltando, por exemplo, na Garota de Ipanema, aqui, né? Ó. Então ele vai fazer pequenas mudanças, ó, ele repete, depois, aí ele vem para uma outra unidade, ó. Isso é um contraste, se a gente for pensar, né? Ele fez aqui, né? Então ele fez uma ideia, contrastou um pouquinho, tal, depois ele faz um contraste mais, vai num nível mais longe, assim, mais profundo, que seria a segunda parte da música, né? Aqui, por exemplo. Né? Então é isso. E aí aqui ele vai repetir, ó, transpondo também, olha aqui, ó. Tá vendo? Eu sobrepus aqui, depois ele sobrepõe aqui também, ó. Ele faz, mais uma vez, um motivo secundário e faz o desenvolvimento dele. Agora, o quinto erro, que, quase todo mundo, eu fazia isso, a maioria dos meus alunos fazem isso, e quase todo mundo faz isso no início da composição, é não dar respiros no meio da sua música, no meio das suas frases melódicas, né? No meio de partes da sua música. E é tão simples de você conseguir sanar esse problema, mas é muito simples, vou mostrar pra você aqui. Eu vou mostrar numa música aqui nova que eu tô mostrando agora, né, pra vocês, que é a melodia principal na Nona Sinfonia do Beethoven, o tema principal. Tenho certeza que você já ouviu essa música, né? Então você vai perceber uma coisa muito simples aqui, ó. Né, essa música você já ouviu, né? Aí ele repete, tá vendo? Mais uma vez, ele repete essa primeira parte e tal, né? Perceba uma coisa aqui. Como é que ele dá respiros pra essa melodia? É sério, é simples assim, de verdade. Colocando notas longas no final das frases, né? Mi, fá, sol, fá, mi, ré, do, ré, mi, ré, ré. Ó, tem um respiro. Depois aqui, né? Ó, ele repete a frase terminando diferente, igual a asa branca lá que a gente viu, né? Mi, fá, sol, fá, mi, ré, do, ré, mi, ré, do. Perceba que todos os finais aqui, ó, essa frase aqui, ó, ela é uma repetição dessa aqui, né, ó. Opa, peraí, aqui, ó. É uma repetição. E aqui a gente tem um contraste, lembra que a gente falou? Ó, um contraste, uma variação, né, ó. Beleza, bem diferente dessa outra frase que a gente acabou de ver, né? Então você tem, a unidade aqui é maior, tá vendo? Isso daqui não é um motivo, não é tão pequeno, isso aqui é uma frase melódica, grande até, né? Mas ele repete a unidade terminando diferente, aí ele tem um contraste, tá vendo? Como as coisas se conectam, as músicas, elas têm todas as mesmas maneiras de ser feitas, assim, né? Então perceba uma coisa, como todos os finais dessas estruturinhas aqui, dessas frases, ó, são notas longas. Então é simples assim de você conseguir sanar esse erro. Esse erro normalmente vai trazer o que na sua música? Vai trazer uma coisa incoerente em relação a qual o final e o começo de cada frase. Então se você está fazendo uma música que você não sabe exatamente delimitar onde acaba uma coisa e começa a outra, você está ouvindo e falando, cara, eu não sei lá direito onde que é a parte A, B, onde é o refrão, não sei o quê. Bem provável que o problema esteja aqui. Você não está colocando notas longas, dando um respiro para suas frases musicais. Então comece a prestar atenção nisso. Em vez de pôr um monte de nota e não deixar nunca um silêncio, coloque um pouco mais de silêncio, um pouco mais de notas longas. Querendo ou não, eu não sei se você já tinha pensado nisso,
toda música é uma perturbação do silêncio. Então quer dizer o seguinte, que o silêncio é o que dá a vida a toda a música. Então por que não mostrar o silêncio? A gente tem que mostrar da onde a música veio, né? Então essas notas longas vão trazer, assim, delineações para sua música, eu posso dizer. Vai trazer muito mais coerência nessa parte formal de você mostrar as frases, de você se expressar mesmo, de uma frase ter expressividade. Agora, o sexto erro, já pode continuar dessa música mesmo aqui, é não repetir algumas partes e ir sempre pra frente na sua música. Isso é um erro clássico que tem a ver com essa de também não fazer notas longas nos finais de frase. Então, assim, tudo que a gente viu se conecta com esse erro agora. Você fica fazendo sempre coisas novas e nunca conseguir voltar a alguma ideia. Lembra aquilo que a gente viu? A célula, a jornada do herói, então você faz um personagem, uma identidade e tal. Se você ficar sempre indo pra frente e modificando as coisas, isso nunca vai dar certo. A música sempre vai estar faltando uma liga. Porque o Stravinsky fala isso também. Ele fala, existe a unidade e a variedade. Ele fala, a unidade tá aqui pra trazer identidade, a variedade pra tirar a monotonia. Porque se ficar só repetindo unidade, fica muito monótono. A variedade tira a monotonia. Mas só variedade, no final traz uma unidade macro monótona. Porque se você fizer uma música de 3 minutos que não volta nada, o nosso cérebro ele vai ficar tentando sempre se agarrar em alguma forma, alguma coisa que nunca vai voltar, e aquilo vira um bolo de notas, assim, um borrão de notas, que no final você não entendeu nada. Né? Tem um monte de alunos também que começam entrando no curso online e começam já tendo feito alguma coisa. São alunos normalmente que estudaram muito de teoria musical, de contraponto e tal, mas não souberam aplicar na prática. Aí que tá o pulo do gato. Por isso que, né, meu curso online, por exemplo, Música na Prática, que é o Teoria Aplicada na Composição, eu tô ensinando tudo de teoria musical, só que aplicado à composição. Então você vai saber usar as coisas, né? Você não vai ficar simplesmente mental, gravado na cabeça, que isso eu acho um grande problema do nosso ensino aqui ocidental. Por isso, por exemplo, que eu fui várias vezes pra Índia, dá pra ver os instrumentos aqui atrás, né? Já fui várias vezes estudar, meu mestre é da Índia, o Ranajit Sengupta. Eu tenho um projeto chamado Ragamit Samba, de composições, música brasileira, tocamos até bar, na verdade, jazz com música indiana. Super legal, procura pra você ver, chama Ragamit Samba aqui no YouTube. Então, como eu tava dizendo, você não repetir e sempre pra frente da música, você vai deixar ela uma coisa gigante, sem coerência nenhuma. Como eu digo, vários alunos que querem fazer coisas complexas vão colocando um monte de notas e às vezes até harmonicamente tá certo, assim, mas não tem sentido a música. É uma música que é um monte de som sem sentido. É uma música de 3 minutos que não tem sentido nenhum. É uma coisa que não passa nada, assim, não passa nenhuma emoção, né? Agora percebe essa do Beethoven, ó, como ele vem aqui e aí ele repete, como eu falei, essa unidade, ó. Aí ele faz uma variação, mas ele já volta depois de novo pra unidade aqui, né? Não preciso nem falar em outras músicas. Por exemplo, uma que a gente não viu ainda, a Aquarela do Toquinho, né? Então, ó. Ó, repetição, de novo, ó. Ó, nota longa pra terminar. Olha aqui, não preciso nem fazer nada, né? Olha aqui como praticamente a mesma coisa, ó. Como outras várias músicas que a gente viu, só a nota final que ele tá mudando, ó. E é só uma nota. Uma ele acaba ré, ré, mi, mi, e a outra ré, ré, mi, dó. É isso. Aí ele pega e faz uma transposição, tá vendo? Então, tudo isso, né, se conecta em todas as músicas, né, galera, que eu tô falando, e são erros básicos aí dos compositores iniciantes. O erro número 7 é um erro que pode parecer até um pouco mais complexo de entender, mas eu tenho certeza que você vai entender já daqui a pouco. E isso, na verdade, abre caminho para muitas pessoas iniciantes. Muitos alunos meus, quando começam a entender esse erro que eu vou falar agora, começam realmente a mudar toda a expressividade das melodias e das músicas que eles estão compondo. É o erro de não saber qual que é a nota que termina a música ou que deixa a música suspensa, né? Eu vou mostrar aqui nesse exemplo do Beethoven de novo. Então esse é um erro que você tem que começar pelo menos a tentar compreender como conseguir entender ele, né? Então o que significa isso? Quando você deixa a música suspensa, ela está pedindo uma continuação, ela é como se fosse uma pergunta, você vai deixar ela no ar, assim, esperando voltar alguma coisa. Quando você deixar ela terminada, né, na tônica que a gente fala, né, mais tecnicamente, ou pontuada, eu gosto de dizer, porque dá uma pontuação, um ponto final para a frase, você vai colocar numa nota que traz uma sensação que a música terminou mesmo, entendeu? Que a música chegou num, né, relaxou. Então, você aprender isso vai fazer você evoluir exponencialmente nas suas músicas, nas suas melodias, entendeu? Porque você vai conseguir fazer melodias com sentido, né, que levam para um lugar, depois levam para o outro. Então, por exemplo, a Nona Sinfonia do Beethoven, ele tá fazendo essa primeira frase,
Ele faz, né? Mi, fá, sol, fá, mi, ré, do, ré, mi, ré. Olha como essa frase, ó. Ré, ela deixa suspensa aqui, né? Ó. Ré, ó, fica suspensa a música. Depois ele volta. Mi, fá, sol, fá, mi, ré, do, ré, mi, ré, do. Ó, dá até uma sensação de alívio. Tanto que ele termina essa parte principal aqui da música na melodia que acaba no dó aqui. Então eu vou explicar um pouquinho mais a fundo essa ideia teórica aqui, né? Essa música está em dó maior, significa que ele está utilizando, né, nessa parte, óbvio, a sinfonia é gigante dele, ele vai para vários tons, né? Mas aqui ele está em dó maior, essa parte aqui. Quer dizer o seguinte, ele usa as notas de dó maior, que são só as notas brancas, percebe que na verdade ele só usa 5 notas, né? Dó, ré, mi, fá, sol, aí tem um sol grave só aqui embaixo, mas ele usa dó, ré, mi, fá, sol, todas as notas naturais, mas o que mais mostra que é dó maior, é isso que é interessante você entender, assim, ó. Aqui no canal eu faço vários vídeos disso, vários alunos têm essa dúvida. Como é que eu sei qual que é a escala da minha música, professor? Cara, entenda essa nota que traz essa sensação de relaxamento, essa sensação de pontuação. Então, no caso aqui, a nota dó, e aí todas as coisas que a gente for ver, todas as pistas aqui estão mostrando que isso é dó maior. Então, para você entender, assim, basicamente, quando, ainda mais no início, se você estiver no início, provavelmente você está vendo esse vídeo aqui, não fica tentando modificar muito isso que eu vou falar. Faz assim, termina as suas frases, então lembre, notas longas, e termina uma frase, quando você for fazer uma música, por exemplo, faz uma frase, deixa ela ou pontuada ou suspensa, e a outra vice-versa, né? Assim, se você fizer uma, você faz a outra. Quando sua frase for pontuada, relaxada, para terminar, você põe a nota 1 da escala que você estiver usando. Se tiver sol, você põe sol, ré, você põe ré, dó, né? Então, agora, quando você quer deixar ela suspensa, você pode usar quase todas as notas que vai dar meio que certo, mas eu já vou explicar um pouco melhor aqui. A única nota que não deixa tão suspensa é a terceira nota. Então vamos pensar em dó para ser mais fácil aqui. Então, dó maior, você ia pensar em não terminar ela em mi, por exemplo, porque vai ficar meio em dúvida se ela é suspensa ou pontuada. Agora, todas as outras notas vão deixar suspensa. E mais ainda vão ser essas notas mais próximas do dó. Por exemplo, o ré, que ele terminou aqui, e o si. Então, ré, dó e o si, dó. Essas são as notas que estão mais próximas do dó e elas têm mais tensão querendo voltar para ele. Outra nota que suspende bastante é a quinta nota, no caso aqui o sol, que tem a ver até com a harmonia, né? Quando a gente pensa na dominante e tal. Então a quinta nota também ela traz suspensão. Só que o fá e o lá também trazem um pouco. Então faz o seguinte, termine frases com várias outras notas e uma pontuada na 1 mesmo. Depois você vai aprender a não terminar não precisa ser para sempre. Na composição não existem regras, galera. Na composição existem leis que a gente estuda e depois, se a gente consegue dominar elas, a gente quebra essas regras, essas leis. Nesse próprio livro do Schoenberg de harmonia aqui que eu tava falando, ele fala muito sobre isso no início. Ele fala, tinha umas 40 páginas sobre a harmonia ser parecida com a vida, tudo é mutável, né? Essas leis que falam, depois você pode ir fazer uma coisa diferente, porque outra coisa pediu que fosse modificada aquela lei. Então, depois você vai mudar, mas agora de início não pensa nisso. Entenda o que é deixar uma frase suspensa ou pontuada. Claro que isso você consegue estudar com percepção musical também. No curso online tem um módulo lá de percepção musical, que são aulas que eu estou passando exercícios práticos para você treinar no seu dia a dia e conseguir saber o que são intervalos. Ah, é um intervalo de quinta, de quarta, se acorde é maior, menor, essa escala é uma escala maior, menor o quê? Harmônica, melódica, modos gregos também. Ah, que modo grego é esse? Então, tudo isso tem lá porque o aluno precisa ter esse ouvido interno organizado. Eu digo até afinado, assim, né? E isso a gente como é que fala? A gente conquista, desculpa, com exercícios, né? Não é ouvido absoluto é uma coisa, a pessoa, entre aspas, nasce com ele, não é bem assim, mas ela adquire até os 3 anos de idade, mas é meio que um dom quase mesmo. Agora, ouvido relativo, que é o que eu tenho, que vários alunos buscam, vários compositores também, é treinável. Então, você vai ajudar muito nessa parte aqui. O oitavo erro agora, a gente vai sair um pouco dessa parte que a gente tá falando de melodia, né, de desenvolvimento temático, e um pouco mais para a harmonia. E é um erro de quase todos os iniciantes e praticamente todos os seguidores até aqui do canal, que é um erro de pensamento mesmo, que a gente na verdade não entende por a gente estar muito desconectado com essa origem da harmonia. Então você tem que compreender isso, eu vou te mostrar aqui na prática, eu tenho certeza que você vai compreender. A harmonia, ela vem da junção de melodias. Você tem que compreender isso, porque se você não entender isso, você vai ficar sempre achando
que a harmonia são acordezinhos, todos fechadinhos, dó, mi, sol, fundamental, terça e quinta e tal, e pé de galinha que a gente fala aqui no piano, ou aquele C, G, F lá do violão, entendeu? E você tem que compreender que não é assim. A harmonia, ela não foi gerada assim a partir disso. Ela foi gerada a partir da junção das vozes, a gente fala. Então, claro, começou no coral mesmo, né? Fazendo vozes mesmo, reais. E depois a gente vai passar isso para instrumentos. Eu vou mostrar aqui por que pensar desse jeito é muito mais profissional e a maneira certa mesmo de pensar a harmonia. Então, a harmonia começa quando os compositores começam a juntar várias vozes. E esses eventos horizontais, que são as linhas melódicas de cada voz, vão ter ocasionalmente pontos que vão fazer eventos verticais, que são os acordes. Então a junção de diferentes vozes, que lá no começo, século III, por exemplo, né, o canto gregoriano, eles faziam todo mundo a mesma voz, não fazia muitas diferenças. Mas com o passar do tempo, depois de 1000 anos praticamente, até mais, eles começaram a colocar diferentes notas, né, cantadas ao mesmo tempo. Isso começou a trazer, na verdade, a harmonia. Se você pensar assim, todas as suas harmonias, além de serem muito mais originais e expressivas, você vai conseguir coloridos, o que você quiser, sentimentos diferentes, você vai conseguir também colocar elas em qualquer outros instrumentos, entendeu? Tipo quarteto de cordas, sopro, big band, o que você quiser. Você vai conseguir realmente dominar essa métier de como fazer uma boa condução de vozes, né? Um bom encadeamento de acordes, independente do instrumento que você está utilizando. Então, vamos lá, vou mostrar aqui pra você vai entender. Por exemplo, o jeito básico da gente entender harmonia é assim, né? Ó. Dó, mi, sol, por exemplo, né? Eu tenho a fundamental, aí pula a segunda, vem a terça, mi, pula a quarta, fá, vem a quinta, sol. E a gente vai sempre fazendo isso. Pula a sexta, vem a sétima, si, pula a oitava, vem a nona, ré, e beleza. Tá bom, mas a gente pensa sempre desse jeito bloquinho. Agora, isso aqui é um dó maior. Beleza. Agora, isso também é um dó maior. Por exemplo, isso aqui, ó. Ó, isso também é um dó maior. Olha a diferença da sonoridade, como isso é muito mais cheio, né? Ó, você sente, nossa, vibrando os harmônicos e tal. Claro que aqui também eu segui algumas outras leis mesmo da música, a série harmônica, por exemplo, que eu falo em vários vídeos aqui. Hoje não vou conseguir falar muito, né? Mas falo em vários. E você percebe então que aqui o que eu fiz de diferente? Eu abri de maneira diferente esse acorde. Eu não tô pensando mais simplesmente na fundamental, terça e quinta. Eu tô pensando nela, só que eu tô pensando ela disposta de maneira diferente, então em aberturas diferentes. E aqui eu tô pensando em vozes. Eu posso pensar que isso é um baixo, que isso é um soprano, que isso aqui é um tenor, sei lá, um contralto, né? Um contratenor. A gente pode pensar aqui várias vozes. Ou eu posso pensar também em instrumentos. Isso que é interessante. Posso pensar, por exemplo, flauta, violino, viola, violoncelo e baixo. Então você vê que quando você trabalha a harmonia desse jeito é muito mais profissional. E além disso você vai conseguir achar acordes muito mais legais que às vezes você não sabe nem o nome. É normal isso. Né? Você vê que aqui eu nem estou falando de teoria praticamente, porque o compositor ele tem que saber dominar essas ferramentas. A teoria não pode ser uma muleta, como dizia Franz Liszt, um dos maiores compositores da história, né? Ele falava, a teoria não pode ser uma muleta para você, ela tem que só te ajudar na criatividade, né? Então quando a gente faz isso, por exemplo, a gente consegue fazer ideias, por exemplo, ó, aqui, que eu fiz isso aqui numa aula que eu coloquei até aqui no YouTube, sobre arranjo de cordas, dá uma olhada lá, faz pouco tempo que eu pus. Eu fiz uma melodia e fiz o arranjo aqui, primeiro o basicão, tudo fechadinho, né, ó. Né, fiz tudo, né, tudo fechadinho, pianinho, quando você acabou de aprender, né, assim. E depois eu fiz uma coisa um pouco diferente aqui, abrindo as vozes, quer ver? Eu já vou até mostrar direto aqui nos instrumentos de corda, ó. Então eu abri para violino, 2 violinos, ó, violino 1, 2, viola e violoncelo. Esse é o quarteto de cordas clássico, assim, né? Então olha a diferença que dá aqui, por exemplo, né? Então a gente consegue assim comandar mesmo, dominar todos os movimentos. Os instrumentos não começam a ficar lá no meio só por estarem, sei lá por quê, porque eu não consegui pensar de outra maneira. Não, você consegue realmente... Não, a viola eu quero que faça esse desenho, essa melodia, o violoncelo é essa, o violino é essa,
né? Então, pensando nas vozes, você vai realmente trabalhar na harmonia de maneira profissional. O penúltimo erro é você não saber fazer um contraste macro da sua música. Esse realmente é um grande desafio no começo, né, para os alunos. Por exemplo, os alunos entram no meu curso online, eles começam a saber desenvolver motivos, e depois você começa a ver outras aulas sobre fazer estruturas maiores, que nem a gente viu do Beethoven da nona, né? Frases maiores, suspensas, pontuadas, tal. Mas ainda uma grande dificuldade é você fazer partes diferentes da sua música. Então você já tem que entender isso também, que você precisa conseguir fazer contrastes macro da música. É o quê? Por exemplo, como mostrei na Garota de Ipanema. Você tem essa primeira parte, né? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, no doce balanço a caminho do mar. Você vai repetir tudo isso aqui, com a mesma melodia, você vai mudar a letra. Então, para você também que quer escrever letras, quer compor letras, você tem que entender como fazer essas estruturas melódicas. Vocês estão vendo que a maioria das músicas absolutas que eu mostrei até agora aqui é com letra. Só a quinta sinfonia de Beethoven que não é, porque a nona tem letra, tem alemão, mas tem letra. E aí o que ele faz? Ele repete essa unidade e aí ele faz um contraste macro aqui, tá vendo? Ó? Que é... Pam, pararararararam, pam, pararararararam. Então, esse contraste macro, ele vai trazer fôlego para sua música, ele vai aumentar o seu discurso musical. E uma dica muito boa que eu posso dar para você agora, para você fazer esse contraste macro, é o seguinte: se você está fazendo uma parte da música que ela é mais melódica, eu acho que você conseguiu pegar mais ou menos aqui. Tem coisas que são muito motívicas, são pequenininhas que são repetidas, e tem como a nona do Beethoven que é mais melódica. É grande, é uma coisa grande. No caso da Garota de Ipanema, a gente pode até entrar em discussão, mas a gente pode dizer que essas repetições todas, elas vão formar uma coisa mais longa, né? Se você, ainda mais com a letra, se você cantar, né? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, essa menina que vem e que passa no doce balanço a caminho do mar. Quando você ouve isso, é uma coisa grande, né, que tá acontecendo. Você ouve isso como uma parte A da música, uma melodia principal. Percebe como o contraste, ele tá fazendo algo muito mais motívico. O que significa isso? Significa que você vai fazer uma célula menor que é repetida. Então, pam, pararararararam. Lembra que eu mostrei aqui, ó? Pam, pararararararam. Pam, pararararararam. Então, ele tá mudando a forma como ele tá escrevendo as frases musicais. Meu, isso é uma das maneiras mais fáceis de você fazer contraste na sua música. Você fez uma estrofe que é mais melódica, que tem uma frase maior, o refrão pode ser uma coisa pequena, menor, entendeu? Uma coisa que é mais repetida, né? Que tem menos informações de notas, a gente poderia até dizer. Então esse contraste macro é muito importante, porque assim você vai conseguir fazer as suas músicas ou com duas partes, ou três, ou quatro, ou cinco, o que você quiser, entendeu? Aprender então a ir modificando entre partes melódicas e partes motívicas. E o último dos erros que você pode achar até que é meio banal, que esse daqui eu acho que nem entra muito, mas é muito importante, eu estava cuidando no começo da aula sobre isso. É você exatamente saber utilizar esses programas de composição que nem eu estou usando aqui, de produção. Eles chamam, o nome deles certo mesmo é DAW, né? DAW, que seria Digital Audio Workstation. Então, é uma estação de trabalho de áudio digital. Então, por que eles são muito importantes? A primeira coisa que você já tem que, se você tiver, né, que você tem que tirar da sua cabeça, é imaginar que não, tem que só usar partitura e tudo isso. Eu, como disse, sou formado em composição musical. Aprendi, obviamente, a escrever partitura. Compus várias coisas para orquestra, para piano, para um monte de tipo de instrumentos, escrevendo na partitura. Instrumentos transpostos, tudo isso, beleza. Porém, com o tempo, eu trabalhando aqui na minha casa, fazendo minhas produções, trilhas sonoras, trabalhando com produções de outras pessoas, dando aulas e tudo, e fazendo minhas próprias músicas. Eu tô, inclusive, lançando um disco agora, né? Que eu tô lançando a segunda música, porque a gente faz assim hoje em dia. Vai ser um disco de 10 músicas, com quarteto de cordas, tudo isso. Todas foram feitas aqui. Todas as minhas músicas desse disco, com quarteto de cordas, piano, percussão, baixo, violão, todas foram criadas aqui. Então, para você entender que isso daqui é uma evolução da notação musical, né? O que é a notação musical? É você tentar transformar a música numa coisa escrita. Isso existe desde a Grécia, para você ter noção, no Epitáfio de Céiquilos, né? Que acharam. E aí foi evoluindo, tal, chegou na partitura. Realmente, escrita é a notação musical mais evoluída. Você mostra todos os detalhes que você quer de tudo que você precisa, praticamente, né? Assim. Agora, isso daqui é uma evolução ainda da partitura. Olha se eu, por exemplo,
pegar e fizer isso aqui, ó, isso daqui é o que está desenhado lá, se transforma aqui em notas de partitura. Por quê? Porque esse piano roll, que é o nome desse negócio, é exatamente isso. Por exemplo, aqui, eu tenho aqui, ó, um compasso com 4 tempos. Então essa nota tem 4 tempos, por exemplo. Se eu fizer uma nota aqui, vai ter um tempo aqui, ó. Um tempo, ó. Então 4 notas de um tempo. Aí se eu fizer aqui, vai ter meio tempo, assim, ó. Aqui um quarto. Então, né, semínima, colcheia, semicolcheia, mínima, né? Então você faz o que você quiser, mínima pontuada, sei lá, o que você quiser. Então, pronto, você entendeu essa lógica dos quadradinhos aqui? É só você olhar aqui pro piano do lado, né? Do, ré, mi, fá, sol, né? Então, você vê como é muito prático. E ainda mais prático é isso que vocês acabaram de ver quando eu mostrei o quarteto de cordas. Olha quantos instrumentos eu tenho aqui, ó. Eu tenho bateria, eu posso ligar a minha guitarra aqui se eu quiser e usar uma distorção, né, de vários tipos. Ó, essa distorção aqui tem um monte de tipos de consoles, de amplificadores. Posso usar o violino, violoncelo, baixo, contrabaixo. E tirando um monte de coisa, assim, né? Tirando instrumentos de sopro, de metal, tudo isso. Então, o que eu digo para os alunos? Que esse programa, ele é o laboratório que a gente vai utilizar. Né? Tem uma história de uma aluna que eu tô colocando lá no meu Instagram sempre, a Vera, né? E eu vou colocar a entrevista completa com ela que eu fiz aqui no YouTube. Que é uma aluna, ela é uma senhora que se aposentou, desde jovem ela queria compor, mas nunca tinha achado realmente um método que conseguisse fazer ela compor de verdade. Aí ela entrou no meu curso online, começou a fazer a mentoria individual comigo, e eu ensinei ela a mexer no Reaper, que é um programa gratuito. Mas no curso online hoje em dia já tem o Reaper também, lá já tem um módulo explicando, o módulo de produção. Se você for entrar no curso, vai nesse módulo, produção e gravação. Eu tô mostrando como você grava em casa com programas gratuitos, programa de orquestra gratuito, BBC Symphony Orchestra, como você instala, como você mexe nele, que ele é meio chatinho de mexer. Então tudo isso tem lá no curso para você aprender. A partir do momento que a Vera aprendeu isso, eu lembro que ela não sabia nem mexer no computador direito. As primeiras aulas de mentoria, eu tava ensinando ela até a achar os arquivos, assim, dentro do computador. Quando ela aprendeu isso, estudou o que tinha lá no curso, entre contraponto, no curso tem módulo de contraponto, de modos gregos, harmonia modal, harmonia tonal, para você fazer acompanhamentos, tudo que você precisa mesmo. Por isso eu tô dizendo, se você quiser conhecer, clica no botão aqui embaixo, na descrição, que você não vai perder nada. Você vai ganhar mais uma aula que só tem lá, né, nesse site, e você vai entender exatamente como funciona o meu método de composição na prática. Então a Vera, ela entendeu esse método, aprendeu a mexer no Reaper, do nada. Ela foi fazer uma viagem, né, ela foi fazer uma viagem pra praia com a filha dela, e aí ela começou a mexer e criou o primeiro movimento do concerto que ela acabou de terminar, um concerto que tem até forma sonata no meio, então um concerto para orquestra que ela fez a partir do Reaper. E ficou lindo, perfeito. Agora é só ela passar para a partitura, que você vê que já tá lá, é simplesmente você pôr e mudar a partitura e pôr Ctrl P para imprimir, é só isso, assim. E ela conseguiu então ter esse laboratório mesmo, porque senão você vai ficar sempre esperando ter o quê? Uma orquestra na mão? Né? Então esses programas são bons para isso, é muito mais prático do que você escrever partitura e passar para esse programa. É já pegar essa linguagem dele, entendeu? Então olha, hoje foram esses 10 erros, né? Eu sei que a aula foi longa, tem um monte de coisa que a gente falou, mas se você rever essa aula, entender cada erro, eu tenho certeza que você vai conseguir solucionar eles e começar realmente a compor. Né? Então, desde o primeiro, que é pensar diferente, como ser um compositor sem esperar inspiração, até esse último, que também é bem técnico, né? Não é muito de composição, mas de saber usar um programa com todas as outras coisas de composição teóricas, musicais no meio, você vai conseguir realmente evoluir. E agora, para você conhecer um pouco o meu curso online, eu vou deixar um pedacinho de como é o curso por dentro, com todas as aulas, todo o conteúdo que tem lá. Beleza? Então é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Se gostou desse vídeo, dá um like, deixa um comentário aqui sobre o que você achou, quais são suas maiores dificuldades na composição. Segue o canal se você não segue e ativa o sininho, porque toda quarta-feira eu faço lives aqui no canal às 11 horas da manhã. E aí você fica sabendo antes da live e já consegue participar sem erro. Beleza? Valeu então, até mais! E a gente vai aprender, então, desde você acessar a sua identidade como compositor, aqui com os arquétipos, que é um sistema que eu criei, para você entender qual a sua identidade como compositor, e sabendo sua identidade, você já sabe rapidamente quais ferramentas utilizar, você vai ser muito mais objetivo na sua produção. E aí você, primeiro a gente tem um aulão aqui, tudo para você entender sua identidade, e começar o curso já com tudo, sabendo quem você é como compositor mesmo. Beleza? Depois a gente começa a falar sobre desenvolvimento mesmo, então, motivo musical,
né, que são pequenos fragmentos. Isso tem um monte de coisas que eu falo aqui no canal sobre isso, várias aulas. Desenvolver os motivos, então tudo aulas práticas de desenvolvimento, ferramentas para desenvolver pequenas ideias. Então a gente começa com pequenas ideias que você vai aprender a desenvolver. Essas pequeninas ideias são os motivos. Depois a gente vai para construir frases maiores. Por exemplo, primeira frase, ó, primeira parte de uma música, primeira frase, então, pergunta, resposta, terminando a primeira parte de uma música, aula prática de compor melodias. Eu adoro essa aula, eu sempre falo que eu estou ensinando exercícios práticos para você compor estruturas maiores. Então, primeiro pequenas, desenvolver pequenos fragmentos, depois estruturas maiores, fazer melodias maiores, coisas mais grandiosas. E claro, você sempre pode ter esse suporte pelo WhatsApp comigo, como eu falei pra você, 24 horas. Eu gravo aulas pros alunos, o aluno, por exemplo, você vai, faz o exercício, me manda, e eu vou gravar uma aula aqui, que nem eu tô fazendo, e mandando exclusivamente pra você. Uma aulinha de 5, 10 minutos que seja, né? Depois, claro, a parte de acompanhamento e harmonia, óbvio, pra você aprender a harmonizar, fazer o acompanhamento, saber a escala da sua música, tonalidade, como harmonizar qualquer melodia, né? Conceitos importantes, que são conceitos profissionais, que você já vai estar entendendo um pouco melhor sobre composição. E aí eu falo sobre conceitos como, por exemplo, melodia vocal, instrumental, se tem diferença mesmo, né? Eu converso quais são as diferenças, caráter, expressividade, como você se organizar, né? Conselhos profissionais para treinamento, então tudo isso. E aí a gente começa a fazer construções de composições completas, então as formas musicais que a gente fala. Desde formas simples, por exemplo, a forma ternária, que é ABA, que é a maioria das músicas, né? Estrofe, refrão, estrofe, assim, até formas mais complexas. Prelúdio, que é a música feita de acordes, tema com variação, rondó, formas de sinfonia mesmo. Então, para você realmente conseguir transformar aquela pequena ideia que a gente começou numa música grandiosa, se você quiser. Chega até a fazer para orquestra, se você quiser. Música para trilha sonora, que eu acho super importante. Tem 2 aulas super legais aqui eu falando sobre trilha para tudo, né? Que eu trabalho bastante, mas para comerciais, podcasts, para videogame, filme, o que for, teatro, dança, né? Tudo isso eu falo aqui. A arte do contraponto, que as aulas ainda estão sendo colocadas aqui, mas é a arte do contraponto, lives e aulas gravadas, que depois eu até vou tirar algumas do YouTube, então só o pessoal do curso vai ter. E aí a parte composição com modos gregos, que é super legal, também tem vídeos no canal falando, se você não conhece, mas modos gregos são escalas que dão diferentes sentimentos, emoções para suas músicas. Então aqui só a harmonia modal, exemplos, como compor com os modos gregos. Você aprender mesmo a pôr diferentes emoções. Se você vai trabalhar com trilha sonora, putz, você vai usar pra caramba isso aqui. Treinamento auditivo, que eu tinha falado pra vocês, ou aulas para exercícios super práticos para você treinar como ouvir intervalos, acordes, ritmos, escalas, tudo que você precisa para ter esse ouvido interno ativo, como eu falo, né? E aí aqui você tem análise de músicas consagradas também, então tudo que a gente vê no curso agora, na prova aqui, deixando bem provado na prática em músicas consagradas. Produção em home studio, que você vai aprender como mexer nesse programa de produção gratuito que chama Reaper. Além de outras coisas, tem aulão aqui com o Andy, que é um profissional que eu trabalho junto com ele. Ele tem uma empresa de vinhetas, eu sou compositor dessa empresa. Ele montou o próprio home studio, não, o estúdio profissional dele. Então ele ensina aqui sobre áudio mais aprofundado mesmo, né? Periféricos, equalizador, compressor, fala sobre esses programas, outros programas, por exemplo, Ableton, Logic, outros programas de produção, né? Pro Tools e tal. Então tem bastante coisa legal aqui. E para acabar ainda a cereja do bolo, marketing digital para músicos. Para você aprender como fazer um Instagram, chamar a galera, fazer um YouTube, fazer até campanhas de anúncios no Meta, no Facebook, que é um negócio chato de fazer, assim. Então você vê que é um curso super completo. E aí esse é o curso de composição. E você tem a oportunidade também de adquirir o de arranjo. Então o de arranjo, que é o que a gente está vendo hoje, a gente vai ver desde das famílias aqui, classificando instrumentos, para você organizar certinho, seja na partitura, seja nesses programas, né, de produção, né, tudo com a organização. E depois a gente começa pelos instrumentos. Então, bateria. Eu ensino a escrever vários tipos de levadas de bateria, de vários estilos diferentes. Depois, exemplos de bateristas, referências e tal. Percussão, ó, tudo a mesma coisa. Eu vou ensinar tudo, como escrever para esses instrumentos, como é que você põe nesses programas para cada tipo de música. Baixo elétrico, violão, piano, instrumentos de cordas exóticos. Então, desde formações pequenas, né, bandas pequenas, até formações maiores. Então, forma e planejamento é legal, é um macro que aí junta bastante com a composição, como eu disse, como é que você planeja a sua composição. Madeiras, aí as madeiras, os instrumentos todos detalhadinhos. Essa parte de harmonização que é super legal, ó.
harmonização a 2, 3, 4, 5 vozes, que aí são harmonizações complexas de big band mesmo. Então isso é bem legal. Quem quer trabalhar com vários instrumentos, esse módulo é sensacional, assim. Instrumentos de metais, e ainda tô colocando os de cordas. Tô fazendo tudo certinho de cordas. Tem aulas de cordas, os que nem a gente viu aqui, mas ainda tô colocando, beleza? Então, o arranjo na prática, você tem a oportunidade de adquirir quando você adquire o curso Composição na Prática, né? A hora que você vai adquirir ele. E também tem a oportunidade de adquirir o Música na Prática, que é o de teoria musical aplicado à composição, que nem aqui no canal, que não é essa coisa mental, eu sempre tô mostrando tudo na prática, desde o que são notas até você saber campos harmônicos, ciclos de quinta, campos harmônicos menores, tudo isso, e o de letras também. Beleza? Então, se você quer se tornar um compositor profissional com método, ter alguém para te orientar, eu te convido a conhecer clicando no link abaixo aqui. Legal? Então, deixa seu comentário. Se você gostou do vídeo, deixa uma curtida, um comentário, compartilhe com os amigos, siga o canal e ative o sininho também para você ficar sabendo de todas as lives que eu faço aqui, todos os vídeos que eu tô colocando semanalmente. Beleza? Então é isso aí, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal!